inspirar a conexão e promover a transição para sistemas regenerativos. Esse é o propósito da Agrivale. Veja o manifesto completo no site da Agrivale e não deixe de visitar as redes sociais pelo @Agrivale Brasil. Tem um QR Code aqui na sua tela para você ir direto para as redes sociais da Agrivale e saber mais sobre todo esse processo de transição que a empresa está propondo. Vale a pena conferir. Se é quarta-feira, é dia de Conversa de Cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas e, claro, a gente vai te trazer temas que vão te ajudar na sua caminhada, na sua tomada de decisões e, nesse momento, neste episódio, a entender, né, o que a gente espera para o futuro. É ano de eleição presidencial, senhoras e senhores. É ano da gente mudar senadores, deputados, governadores. E pensando nisso, a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária do Brasil, ela foi buscar entender quais são as demandas do setor para os próximos governantes. Por isso, no finalzinho de agosto, durante o Encontro Nacional do Agronegócio, a CNA apresentou um documento, o que esperamos dos próximos governantes, e um dos líderes desse documento, né, que estava ali encabeçando esse movimento todo de entender essas demandas, de organizar essas demandas, é o Bruno Luque, diretor técnico da CNA, já deu entrevista a Notícias Agrícolas várias vezes, uma pessoa conhecida, uma referência no agronegócio brasileiro, e hoje nosso convidado aqui no Conversa de Cerca para entendermos justamente como essas demandas foram organizadas, como elas foram levantadas e principalmente quais são estas demandas. Não é isso, Bruno? Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. Um prazer receber você aqui pela primeira vez. Já outras vezes no Notícias, mas no nosso podcast é a primeira vez, né? Obrigada. Oi, Carla, tudo bem? Inicialmente, quero agradecer pelo convite e parabenizar, né, pela iniciativa do podcast. Mais uma forma de levar informação para os nossos produtores. Vamos bater um papo hoje. Obrigada, Bruno. Para nós é uma honra e um prazer ter o seu feedback, saber que você pôde estar conosco num momento que eu imagino que a sua agenda esteja bastante ocupada. Tradicionalmente, anos como estes, né, Bruno? Eles são anos que exigem demais das associações de classe de qualquer setor, e no Brasil, para o agronegócio, não vai ser diferente. Exatamente, né? A gente tem aí no ano de eleição um dificultador, que é as questões dos trabalhos do Congresso, né, que praticamente se esvazia nesse período, e nós temos muitas ações importantes que demandam agilidade, né? Por exemplo, ele está discutindo agora a questão do orçamento, né? Brigando para buscar orçamento para o seguro rural, né? Já garantir recurso para o ano que vem, não só para o seguro, né? Para a sanidade, questões de regulação fundiária. Então, é um momento ainda que demanda muito mais atenção e muito mais trabalho, porque você não tem os parlamentares aqui, né, para te ajudar nessa articulação que depende tanto do executivo como do legislativo. E sobre isso, justamente, dos pontos e dos eixos desse documento é justamente fazer com que as relações entre os poderes e o nosso setor seja mais eficiente, mais harmoniosa. Então, toda essa movimentação ela tem que ser constante, né, Bruno? Exato, e eu acho que aí, já entrando no documento, né, nós tivemos 2 pontos que diferem dos outros documentos que a CNA tradicionalmente faz, né, para os candidatos à presidência. Desde as eleições de 2010, a gente faz esse trabalho, prepara esse conjunto de ações que nós almejamos que o próximo líder do executivo, né, implemente, só que nesse nós fizemos diferente. O primeiro ponto é não focar só no candidato à presidência, mas também nos candidatos ao Senado e ao Congresso Nacional, né, à Câmara dos Deputados. Porque a gente entende que tem que ter uma conexão entre os dois, até para que alguns projetos de lei que tenham regulamento, inclusive, ações do Executivo, possam ter uma harmonia maior e menor desgaste nas votações e a gente poder acelerar o período aí de discussão e implementação desses projetos, né? Então, esse documento a gente focou nos próximos governantes, então pega presidentes, deputados e senadores. E outro ponto que fez o documento se tornar diferente dos anteriores foi principalmente porque esse a gente vai além das causas do agro. Tradicionalmente, a gente foca nos principais problemas que o setor tem. Esse, de certa forma, a gente acoplou, né, esses problemas que são estratégicos, porque nós buscamos solução para o agro, mas também buscamos tentar optar, né, assim, propor ações em áreas que vão além do agro, em áreas que precisa que o Brasil realmente consiga avançar
até mesmo para o agro continuar indo bem. Nós precisamos que o Brasil vá bem para que o agro se fortaleça cada vez mais. E um dos pontos que cabe a gente ressaltar é que pede ser um setor exportador, né, que a gente tem aí, representa mais de 40% das exportações, né, do Brasil como um todo, vem do agro. O grosso do nosso mercado é o Brasil. São 6 produtos, se eu não me engano, que a gente exporta grande parte mais da produção do que internaliza esses produtos. Né? Então, são apenas 6 de tudo que o agronegócio produz. Então, o nosso maior mercado é o Brasil. Então, se o Brasil não estiver bem, de certa forma, algumas cadeias do agro não vão bem. Então, a gente precisa de um país realmente aí crescendo, né, tendo saúde, educação, a economia indo muito bem, a logística funcionando, até para que a gente possa realmente fortalecer cada vez mais o nosso segmento. O produtor fala como cidadão, né? Além dele querer que a atividade econômica dele vá bem, ele como cidadão, né, também almeja outros pontos que aí tem uma sinergia muito grande com toda a sociedade. E Bruno, é completamente importante que os governantes tenham essa consciência de que, de fato, nós temos aí apenas 6 produtos sobre os quais exportamos mais, né? E mantemos menos aqui no Brasil. E eu imagino que mesmo entre eles a população brasileira esteja adequadamente abastecida, porque essa pauta acaba muitas vezes virando discurso político, né? Para justificar alguns outros problemas que nós temos, que muitas vezes não é responsabilidade ou consequência só de ações governamentais, né? Essa questão o Brasil é um grande exportador de alimentos, mas a sua população passa fome. Essa relação ela precisa ser muito, muito bem estudada para então virar um discurso político, ou ela vai incutir num erro bastante grave, não? Exatamente. E aí acho que até cabe a gente ressaltar aqui esses 6 produtos que eu falei, né? Um é o açúcar, soja, celulose, algodão, suco de laranja e café. Né? Então você vê que tem alguns produtos aí que não são tradicionais à mesa brasileira, e mesmo os outros, né, que são alimentos básicos, como você bem disse, não faltam na mesa da população. Sim. Agora, realmente, esse ponto, acho que cabe aí um parênteses para a gente explicar melhor. Quando a gente fala de segurança alimentar, esse é o primeiro capítulo do documento. Um ponto é você ter o alimento, ter a produção. E o outro ponto é você ter acesso aos alimentos. Então, não basta eu ser um grande produtor se a população não tem renda, porque o alimento não é de graça. Né? Alguém teve realmente custos para produzir, custos para transportar, e realmente segue o mercado para vender esse produto para a população. Então, há necessidade da população ter um mínimo de renda para poder comprar o alimento. E no Brasil, em que teve inflação de alimentos, nós somos um dos países que menos aumentou o preço do alimento à população, justamente para a gente ser um grande produtor. Né? Então, esse é uma das vantagens competitivas, mas, por outro lado, a gente está saindo de uma pandemia, né? A gente entrou num período de guerra que precisa ser localizada, as consequências dela vão para todo mundo, aumentando aí custos de energia, né, de combustíveis, né, as próprias commodities que interferem em grande parte aí da alimentação estão mais altas em função da guerra também. Enfim, então é um período totalmente atípico da história do mundo, né, onde grande parte dos países estão com inflação de alimentos lá em cima, não só alimentos, mas como os outros itens que eu falei. Né? Isso corrompe o poder de compra da população. E no Brasil, como a gente tem realmente o agro forte, todo mundo associa, como é que você tem um agro forte e a população passa fome? Mas o que eu falei, alimento nós temos, precisamos agora ter acesso. Então, é política de desenvolvimento econômico, fazer as reformas que o país precisa. As políticas sociais que existem nesse momento são necessárias, mas elas têm que seguir como uma mola propulsora para essa pessoa, né, passar por esse momento turbulento e depois ter uma política que eu consigo empregar mais para frente. Não pode ser algo onde eu quero que as pessoas fiquem ali e nunca mais saiam. Tem que ser uma política transitória. Né? Então, eu acho que é isso tudo que a gente tenta trazer no documento, essas discussões, para que os próximos candidatos aí à presidência e ao Senado e o Congresso, a Câmara, possam realmente debater e trazer uma visão mais estratégica e menos imediatista. Esse momento atípico, né, do mundo que você citou, Bruno, é um momento que realmente, assim, na história recente, né, na história contemporânea, a gente não tinha passado por uma situação como essa. Se a gente fosse tratar dos especialistas nas diversas áreas que a gente precisa atacar para entender o que está acontecendo, como a questão logística, por exemplo, todos eles se referiam a uma grande desorganização das cadeias de distribuição e entrega de uma série de produtos, fossem eles produtos terminados ou produtos que são matéria-prima para fazer
outros produtos, incluindo alimento, fibras, energia. Então, quer dizer, a gente está num momento onde a gente precisa realmente reorganizar essas cadeias, mas a gente está com um espaço muito justo para fazer essas movimentações que são muito amplas. Por favor, me corrija se eu estiver equivocada na minha modesta análise, porque para ajustar preços de alguma coisa, você vai ter que puxar ali nos custos de produção, a logística está comprometida, os insumos estão né, nos maiores valores da história, quer dizer, a gente está com um espaço muito ajustado para fazer as mudanças que precisamos fazer, diante das necessidades que a população brasileira apresenta, e não só a população brasileira, mas a população mundial, porque não se trata de um momento como esse que se estende só entre as nossas fronteiras, né? Não, exatamente, a análise é essa, Carla. E aí eu acrescento que, assim, mais uma vez, essa crise que nós vivenciamos hoje, ela não é exclusividade do Brasil. Bom, Estados Unidos, uma das maiores potências aí em economia, está com inflação ali quase beirando os 2 dígitos. A Europa, que era praticamente próxima a 0, 1%, também está com valores bastante elevados. Então, o mundo inteiro, até os países mais ricos, né, estão tendo problema de inflação. Então, o Brasil, de certa forma, a gente está conseguindo reduzir, né, vamos dizer assim, a inflação agora tem começado a cair, né, nesse último mês, demonstrando que está sendo feito um ajuste, né, e o país está conseguindo adequar e melhorar aí a situação econômica, né? A taxa de desemprego tem diminuído, então esse é outro fator muito importante que sinaliza ali uma melhoria da economia e, de certa forma, esse poder de compra voltando à população brasileira. Então, nós já temos alguns indícios que mostram, né, que nós temos condições de sair da crise, que acho que o pior momento já passou, né? Desde que não haja nenhum outro acontecimento mais estruturante no mundo como um todo, né, nós vamos ter condição de realmente voltar à normalidade. Não coloco aí os valores de antes, mas valores bem melhores do que o período mais crítico, né? Então, acho que cabe a gente ter essa ciência e não atribuir isso tudo no momento político. Falar, não, isso aqui foi uma má gestão, foi isso. Porque, não, olha o contexto internacional. Olha o contexto, 2 anos de crise, mais um ano com guerra. Realmente são muitos fatores, né, que da história do mundo foram poucos anos que repetiram tantas as sequências de desastres como esse. Então, acho que vale uma análise específica, né, e entender esse contexto também para que você tome as decisões corretas, fazendo uma análise fria mesmo do que está acontecendo no país nesse momento. Bruno, qual é o caminho que esse documento faz? Quero primeiro entender essa dinâmica para a gente depois tratar de alguns pontos ali que estão determinados no documento. Qual é o caminho que toda essa apuração faz na sequência da sua conclusão? Né? Ele é encaminhado aos candidatos e isso é discutido individualmente, ou eles recebem isso e dão um retorno para a CNA, ou isso vai ajudá-los a fazer os seus planos de governo? Qual é o caminho que esse documento faz tão logo ele é concluído? Bem, acho que como você bem disse, a gente apresentou o documento, né, num evento que nós fizemos aqui com os líderes do agro, né, no mês passado. Esse foi um evento muito grande, onde a gente reuniu aí produtores rurais, lideranças de todo o Brasil. Todos os estados tinham representação no evento, principalmente presidentes de sindicato, diretores de sindicato rurais, patronais. Então, realmente foi um evento que a gente conseguiu debater, né, apresentar o documento para eles. As federações receberam em seguida para que, se caso houvesse alguma sugestão de melhoria, elas fizessem. E aí, após validado, né, o documento validado, já pelo esse grupo de produtores, depois com as bases, né, tendo um tempo para rodar as bases, nós encaminhamos aos líderes de partido, aos partidos e aos candidatos à presidência, né? Então, todos tiveram ciência. A gente entende que, pelo momento, acho que todos eles já, de certa forma, estão incorporando parte do discurso, ou estão analisando e tentando inserir isso nas propostas, né? Nós já sinalizamos, acho que no próprio evento, algumas medidas que foram anunciadas que não nos agradam, né, como, por exemplo, regular a agricultura, né, taxar a exportação, fazer qualquer tipo de cerceamento das exportações. É algo que, nesse momento, quer dizer, em momento algum, isso é benéfico para qualquer país. Olha o caso da Argentina. Olha o que a Argentina está hoje, justamente por tributar exportações e proibir ou limitar ou botar cota, né? Então, o mundo inteiro já mostrou, né, que isso não funciona. Então, não vai ser, a gente espera que essas ideias, né, que surgiram aí antes da gente apresentar o documento, realmente já
saiam de discussão, porque ela não agrega, pelo contrário, ela atrapalha o setor agropecuário nacional. Então, distribuir o documento para cada um, né, a gente agora realmente quer ouvir isso nos discursos, né, como eles vão debater, né, alguns dos líderes que receberam tiraram algumas dúvidas, a gente esclareceu o motivo daqueles pontos, mas eu acho que o mais importante, né, é realmente quem ganhar ter ciência que essas são as prioridades do agro, né, não só do agro, mas como do país como um todo. Então, se estiver no Congresso, né, ou diretamente no Executivo, que ele tenha isso realmente como manual, né, do que fazer, do que começar a discutir para que a gente tenha aí um país mais competitivo. Bruno, ao levantar essas demandas, alguma delas te chamou muito a atenção? Alguma pontuação foi feita de forma mais evidente que a CNA não estava esperando por alguma região específica, algum estado específico, alguma classe específica dentro do setor do agro? Teve alguma coisa que te chamou mais atenção? Bem, a gente, para elaborar o documento, né, como eu falei, a gente realizou uma série de eventos chamados Jornada CNA Eleições 2022. Essas jornadas foram convidando especialistas que conhecem a fundo os temas. Como eu falei, tem temas que não são do nosso dia a dia, né? Falar Claro. de saúde, que pese ter ações do Senar na área da saúde, nós não temos especialistas em políticas públicas para a saúde da população como um todo, né? Saúde, segurança, né, as questões fundamentais, as grandes reformas que o país precisa. Então, tudo isso a gente precisou contar com a ajuda de especialistas dessas áreas, para que eles estivessem aqui em Brasília e pudessem debater com o nosso público, virtualmente, presencialmente. Né? Foram 5 eventos que nós fizemos, e cada evento desse gerava muito debate, muito questionamento e muito conteúdo, para depois a gente transcrever isso em proposta. Então, acho que, assim, indo na sua pergunta de uma forma mais objetiva, algo que realmente foi unanimidade nas nossas discussões foram as reformas que o país precisa. E muito se fala em reforma tributária, mas essa ficou, vamos dizer assim, foi a última reforma a ser apontada como uma das mais importantes. A primeira reforma de todas que foi colocada foi a reforma política. Essa realmente gerou um debate muito bom, porque a gente vê hoje a dificuldade que nós temos, essa quantidade de partido, esse fundo eleitoral, né, ações que a gente poderia ter um Congresso mais eficiente e recurso utilizado de forma mais eficiente. Né? Então, precisaria da reforma política. A segunda reforma que foi comentada foi a reforma administrativa, que é outra reforma importantíssima do país. Precisamos modernizar, né, os sistemas do governo, né? Temos que ter uma análise mais ágil, digitalizar, né? Depender menos de pessoas e sim realmente de máquinas para fazer a parte operacional. As pessoas têm que entrar no estratégico, né? A questão da estabilidade de todos os funcionários públicos é algo que a gente coloca também como ponto a ser revisto. Lógico que tem carreiras que precisam ter estabilidade, carreiras que são estratégicas, mas a grande maioria não. Então, isso acaba acomodando, né, o funcionário ou sobrecarregando alguns em detrimento de outros. Então, foram pontos que a gente elencou nessa reforma administrativa, né, que seria essencial que ela também andasse o mais rápido possível. E aí sim, por último, depois de feitas essas duas reformas, a reforma tributária. E dentro da reforma tributária, a gente colocou, trazendo as propostas que nós temos hoje, nenhuma delas vamos dizer assim, são adequadas ao agro, propriamente dito, todas carecem de melhorias, não que nós sejamos contra. Né? Primeiro, nós acreditamos que tem que ser feita a reforma política e administrativa primeiro, e depois uma reforma que não onere o contribuinte, que venha para simplificar. Né? Então, tem uma série de propostas que nós apresentamos já para as PECs que estavam em discussão, e a gente espera que no próximo ano elas possam avançar, cumprindo esse rito, e que realmente analisem o agro como setor estratégico e diferenciado. Que muitos países que adotaram a alíquota única, eles colocam claramente que o setor agropecuário tem que ter um tratamento diferenciado, é um setor estratégico, que garante segurança alimentar, né, o básico para a população sobreviver. Então, tudo isso outros países já fizeram. Então, não podemos ser diferentes, precisamos reinventar a roda aqui. Vamos ver o que está dando certo lá e seguir aqui no mesmo caminho. Sem, lógico, como eu falei, a gente não quer também competir com outros setores da economia brasileira. Pelo contrário, nós queremos que todos os setores da economia brasileira vão bem. Porque se eles vão bem, é aquilo que eu falei, nosso maior mercado é o Brasil. Certamente eu vou ter produtos de valor agregado melhor no agro, sendo consumido em larga escala. Então, isso é benéfico para toda a sociedade brasileira, para toda a economia do país. Então, acho que dentro do seu questionamento, eu ressaltaria esses pontos das reformas que são necessárias para o país.
A sua fala tem muitos pontos importantes, né, Bruno? Mas eu queria destacar primeiro essa ordem das reformas. Acho que faz muito sentido a gente pensar em virar a pirâmide, né? Talvez começar realmente da base, que é a questão política, e a gente ter uma reforma, até porque a gente vê as regras mudarem no meio do jogo, não. Isso não aconteceu esse ano ou no ano passado. Isso desde que o Brasil é Brasil, a gente muda muito as regras no meio dos jogos todos, e isso realmente traz muita complicação. A gente não consegue ter um entendimento de como é que as coisas vão avançar se a gente não tiver uma segurança política e o entendimento de que uma decisão que for tomada, ela não vai mudar até que aquela situação se concretize, né? A gente não consegue ter essa visão de médio e longo prazo, porque a gente sabe dessas possibilidades todas, dessas mudanças que a política brasileira carrega, né? Na forma como ela é hoje. Quando a gente pensa na reforma administrativa, acho que é um complemento de todo esse quadro, e quando a gente chega na reforma tributária, ela é finalmente o amarrar da organização para as coisas serem menos custosas, menos burocráticas e menos onerosas, não só para o produtor, mas também para o consumidor final, né, Bruno? Então, eu acho que faz sentido essa ordem aí das reformas políticas quando elas são citadas. E quando você fala sobre essas questões todas de termos um agro saudável, a gente precisa de uma economia saudável. Se a gente for ouvir grandes líderes da agricultura, principalmente quando a gente pergunta sobre essa conexão importante que precisa haver entre o campo e a cidade, eles falam muito sobre isso, que há uma necessidade de entendimento de que são órgãos de um mesmo corpo, de um mesmo, né, são partes de um mesmo organismo que precisam caminhar bem. Então, hoje, o agro gera muitos empregos, isso precisa ser apresentado para a população urbana, eles entenderem que a gente precisa, por exemplo, de mão de obra especializada no campo, e às vezes as oportunidades estão aqui, eles precisam estar empregados para consumir os produtos que são produzidos no campo, eles precisam, né, deixar de ser reféns das suas necessidades com esses programas sociais infindáveis, né? Precisamos de fato de ter políticas públicas e assistenciais que sejam temporárias, porque isso que vai mostrar o sucesso da economia, a saúde e o desenvolvimento das coisas. Então, essa conexão entre os dois públicos permeia muito todas essas demandas, e me parece que ao construir um documento como esse, isso também pode chegar aos governantes e eles conseguirem pensar também campo e cidade como um organismo só, né? Com certeza. Acho que essa questão da gente ser... nós somos um só povo, né? Então não tem que ter diferenciação se é cidade ou campo. Inclusive hoje, até mesmo o agro, que pese as pessoas não serem do setor, é realmente um setor que gera orgulho na sociedade brasileira. Porque o que nós fazemos aqui é algo muito bom, né? Não só para a população brasileira, mas para grande parte do contingente internacional. Conseguimos produzir com alta tecnologia, então isso é realmente algo, uma tecnologia voltada ao clima tropical, que é algo que é pouco comum no resto do mundo, e fazer tudo isso de forma sustentável, né? Preservando grande parte, né, da vegetação brasileira. Então, o agro hoje, né, ele, apesar das pessoas que não estarem totalmente envolvidas, ele é realmente algo que mereça ter orgulho. Assim como a gente tem orgulho das nossas belezas naturais, né, daquilo que o país realmente tem, né, de outras questões ligadas à cultura, né, é um setor da economia que também a população pode se orgulhar, mesmo não estando inserida diretamente nela. Porque ela, na verdade, ela não está inserida diretamente, mas ela faz parte, porque ela é um dos elos mais importantes do consumo, né, aquela que vai estar ditando ali o tipo de produto que ela quer, como ela quer esse produto, né? Então, enfim, eu acho que dentro da sua fala, essa proposta que nós trouxemos de trazer um documento que abrange o Brasil é justamente para mostrar que nós não temos diferença da população urbana, né? O que eles querem é um país melhor para eles criar os filhos, os netos, e nós também queremos isso no campo, né? É um país que vai ter segurança para todos, saúde, uma educação de qualidade, né? Então, isso tudo, acho que isso tudo é um desejo de todo brasileiro. E o que a gente fez foi só detalhar isso num conjunto de propostas. Dentro ainda dessas propostas, um outro ponto que me chamou bastante atenção, Bruno, foi o da questão da segurança pública,
né? A gente tem feito aqui no Notícias Agrícolas um trabalho muito forte de entender essa segurança no agronegócio, essas necessidades que o campo ainda possui, as ferramentas que estão disponíveis e outras que poderiam estar para que houvesse talvez uma menor exposição dos produtores, né? E esse foi um ponto também de atenção no documento, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você, que tipo de demandas você ouviu e que tipo de políticas a gente poderia propor efetivamente para os governantes para que a gente começasse a pensar a segurança no campo de uma outra forma. Segurança realmente é um ponto que a gente tem ouvido do produtor como uma das principais aí deficiências que nós temos que corrigir dentro da estruturação do dia a dia dele na área rural. E não é de hoje. Então, coisa de 5 ou 6 anos atrás, se eu não me engano, nós criamos o Observatório das Criminalidades do Campo. Sim. É um observatório que tem por objetivo justamente mapear quais são as principais ocorrências. O produtor entra lá, coloca o que aconteceu, se ele registrou ou não registrou, de uma forma totalmente anônima, para a gente começar a ter conteúdo para até buscar melhorias nisso. Por quê? Quando a gente foi buscar isso nos boletins de ocorrência, basicamente não tinha diferenciação do urbano para o rural, né? Sim. Então, um roubo, né, um latrocínio e tudo mais, se você não conseguir estratificar para saber como controlar isso no campo, é uma ação totalmente diferente da cidade. Você tem ali, as estradas não têm sinalização, a maioria estradas de chão, né, não, são extremamente longe, né, do centro urbano, às vezes a telefonia não funciona direito, não tem sinal de internet, então uma série de problemas que merece uma atuação diferente. E com base nesses estudos do observatório, nós apresentamos na época, acho que era o ministro Jugman, um conjunto de propostas, né, de acordo com esse estudo que nós fizemos, para tentar melhorar a segurança no campo. E de lá para cá, nós fomos convidados, a CNA foi a entidade privada a fazer parte do Conselho de Segurança Nacional, justamente para relatar e discutir essas ações. E de lá para cá, a gente tem reunido aí com a Polícia Militar, né, não só dos estados, os estados têm feito um trabalho muito forte, né, de treinamento, né, de parceria com os produtores rurais na questão de informação, né, através de tecnologias, né, com telefonia móvel que funcione, com internet, né, com monitoramento via drone, com grupos de WhatsApp que conseguem se comunicar com velocidade, né, relatando pessoas suspeitas nas estradas, paradas, enfim. Então, tudo isso melhorou muito a questão da segurança em alguns estados que tinham muito problema. Principalmente o que a gente mais viu era roubo de gado, né, roubo de insumos, eram os pontos principais. E, de certa forma, o inventário dessas fazendas, os registros desses produtos, né, o cadastro das pessoas que trabalham lá e compartilhamento disso com a polícia. Então, esse tipo de atuação, de lá para cá, ele foi se mostrando viável e efetivo. E o que nós fizemos no conjunto de propostas foi justamente detalhar um pouco disso, né, as delegacias rurais que começaram no Rio Grande do Sul, né, e foi um modelo que realmente deu muito certo, é algo que a gente pretende ampliar por demais. As próprias patrulhas rurais, né, a gente conseguiu fortalecer, buscar automóvel, buscar forma de a gente ter uma comunicação mais efetiva, onde esse o mapeamento das regiões onde elas atuavam. Então, tudo isso ajudou também. Até a questão do próprio boletim de ocorrência, onde o produtor tinha que se deslocar para outras cidades, não podia ser o próprio policial que poderia receber isso. A gente propõe, né, já é uma situação que isso é permitido, mas a gente, reforçou no documento, né, esse tipo de ação. Enfim, então foi um conjunto de propostas, não propostas empíricas, propostas que nós temos testado e tem dado certo. Exato. Só que a gente precisa nacionalizar. A gente não pode deixar isso em um estado apenas ou um município ou outro. Então, são ações de interações pública e privada que nós queremos levar para todo o Brasil para que o produtor realmente possa ter segurança, né? Não só na produção, mas também dele, das suas famílias e dos seus colaboradores. Isso seria um grande avanço, e essa dificuldade realmente de alcançar os dados e entender particularmente a segurança no campo ainda é uma dificuldade, né, Bruno? Exatamente. E é por isso que a gente coloca aí um treinamento especial para as polícias, né? Porque, como eu falei, é algo totalmente diferente. Andar em fazenda, andar em estrada de chão é diferente de andar em asfalto com iluminação. Claro, claro.
O comprometimento dos produtores de estar integrando esses dados com a polícia, né, Isso é montando muito esses bom. bancos de informação, né, com drones, os grupos de WhatsApp e outros tipos de sistemas que foram criados. Isso tudo ajuda. E você fala na questão tecnológica, né? Quando a gente fala do 5G, do 4G, né, não fala nem do 5, do 4G. Às vezes todo mundo pensa em máquinas autônomas, né, aquela tecnologia de inteligência artificial, mas na verdade, além disso tudo, a parte de produção, a questão da internet na propriedade é justamente questão de segurança. Ter câmeras, ter comunicação, né, conseguir informar em tempo real qualquer tipo de problema que o produtor tenha, não só ele, mas como os seus funcionários. Bruno, outro ponto que eu gostaria de te ouvir, até porque a gente precisa pensar nisso, no paralelo em que a gente pensa no aumento da produção de qualquer coisa que seja, que é a questão logística. E vai muito além dos nossos modais, né, de transporte, mas a gente está pensando em pós-colheita, em abastecimento, distribuição, armazenagem, quer dizer, tem muita coisa quando a gente pensa em logística, a gente tem que abrir um leque enorme. E também é um dos eixos e é um dos pontos de destaque ali do documento da CNA. Tem realmente muito trabalho para. Não importa o governante que assumir, vai ter muito trabalho na questão logística e dessa forma bastante abrangente, Bruno? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que a questão logística ela é muito complexa no país hoje, né? Nosso modal predominante é o rodoviário, né? É um modal que é caro. As estradas brasileiras, em que pese ser a principal meio de escoamento, mais da metade dela é considerada como ruim ou regular. Então, você não tem a qualidade dos asfaltos bons para esse trânsito de caminhões e tudo mais. Então, alguns pontos que a gente tem colocado no documento, a primeira coisa é a integração entre modais, né? Eu não quero extinguir o rodoviário, mas eu quero integrar ele com ferroviário e hidroviário, principalmente. Essa integração é muito positiva. Nós conseguimos, nesse governo, aprovar a BR do Mar, que é justamente para facilitar a cabotagem no Brasil, a navegação entre portos. E nós tínhamos coisas que eram absurdas, a quantidade fixa de número de pessoas, de tripulantes, uma série de burocracias que não impactava em nada na segurança, né, do transporte e muito menos a qualidade. E, pelo contrário, isso tirava a competitividade da navegação de cabotagem comparada à navegação de longo curso. Era mais barato levar um navio de Paranaguá para a China do que você levar ele do sul para o nordeste do país. Sim. Exatamente, isso é verdade, justamente por causa da exigência, da quantidade de regras, né, que ultrapassaram. Parece ridículo, mas depois de muito tempo, muito se discutir, a gente conseguiu aprovar essa lei da cabotagem. Então agora realmente é regulamentar. Eu tive a notícia recentemente, acho que de um mês atrás, a gente conseguiu mandar um navio de fertilizantes do porto do Rio Grande do Sul, né, lá para Itaqui, né, no Maranhão, e só aí a gente tirou mais de 400 caminhões de circulação, ganhou eficiência, redução de custo, né? Então, assim, é algo, como eu falei, veio para integrar. Eu não quero excluir os modais que existem hoje, o rodoviário principalmente, mas integrar com outros tipos de modais, para que a gente possa ter um custo mais baixo. O Brasil ele se expandiu, principalmente no agro, no interior. Então, eu preciso que chegue insumo, né, que vem em grande parte importado no interior, e justamente que esse produto saia do campo e vá para os grandes centros, ou até mesmo para os portos para serem exportados. Então, há uma necessidade realmente latente da gente trabalhar a questão logística. Então, além da integração, a gente fala também de portos, política para ter mais agilidade, políticas para a gente buscar mecanismos mais modernos, né, de gestão portuária. Na questão da ferrovia, recentemente também a gente conseguiu fazer o que a gente fez na lei dos portos anteriormente, é que a iniciativa privada que tem interesse em bancar uma ferrovia, que ela possa realmente apresentar um bom projeto e esse projeto ser aprovado e ela ser a gestora da própria linha férrea. Então isso a gente acredita que vai dar muita agilidade, a gente precisa realmente avançar nesse projeto também. E aí uma série de outros que nós listamos aqui, né, desde a parte do executivo, de ações para melhorar essa regulamentação, como projetos de lei também que afetam diretamente todos esses modais, listando as obras que são prioritárias, tanto em rodovias, como ferrovias e hidrovias. Eu te perguntei isso, Bruno, porque se a gente dá uma olhadinha no plano de governo focado no agronegócio, dos 4 primeiros candidatos ali que estão na corrida presidencial, a logística não aparece como um ponto de destaque ou de prioridade, né? Os 4 citam, né,
em um discurso meio alinhado, a questão da segurança alimentar, que também é claro que é prioridade, as pessoas precisam se alimentar bem e adequadamente, né? Elas citam também a questão da sustentabilidade, né? A questão das baixas emissões de carbono, elas estão muito em alta, então elas vão aparecer efetivamente também no plano dos 4 primeiros candidatos, né? A questão também da segurança e do crédito aparecem também para os 4, uns dando mais detalhes, outros menos, e a questão da agricultura familiar, ela aparece em destaque ali, claro, também para alguns dos candidatos com um pouco mais de força, mas quase que dissociando da engrenagem maior do agronegócio. E a CNA e outras instituições de classe têm trabalhado nos últimos anos para reforçar essa mensagem na comunicação de que a agricultura familiar está sim sobre o grande guarda-chuva do agronegócio, da produção agropecuária brasileira. Ela é, inclusive, parte importantíssima desta engrenagem, né, Bruno? Bom, com certeza. Acho que esse foi uma das grandes revoluções que o presidente Bolsonaro colocou sob a responsabilidade da ministra Tereza Cristina, de unificar o Ministério da Agricultura com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, que era o antigo MDA, que tratava só da agricultura familiar. Então, a partir do momento que você tem um local só para tratar de agricultura, e quando você fala de agronegócio, a agricultura familiar faz parte do agronegócio, isso é algo também que as pessoas não entendem. Né? O conceito de agronegócio é um conceito amplo, né? Eu tratar dos insumos, da produção, e na produção entra a agricultura familiar, entra a agricultura empresarial, entra todo tipo de agricultura, né? Da agroindústria, né? E do transporte, da logística, né? De tudo aquilo que está no ambiente organizacional e institucional, até no consumidor final. Então, tudo isso é agronegócio. Então, quando eu falar a política para o agronegócio é diferente da política da agricultura familiar, está errado. Está errado. Né? Então, é uma coisa só. Então, desde que a ministra foi para lá, é algo que a gente já batia muito em cima. Agora, algo que a gente tem que ter realmente é o seguinte: políticas para a agricultura familiar, políticas públicas, certamente elas são diferenciadas da política da agricultura empresarial. E, por exemplo, pegando o Plano Safra, que você citou, ela tem que ter taxa de juros menores. Né? O produtor tem menos capital de giro, né? O negócio dele é mais arriscado porque é pequeno, às vezes tem muita diversificação numa área pequena, e o seguro dele já está ali no valor elevado, ao passo que o grande ele já consegue diluir mais os riscos, ele já tem outras formas de buscar recursos de financiamento, que não só do crédito rural privado, o crédito rural oficial. Então, assim, quando eu tenho que ter a diferenciação na hora de propor políticas públicas, mas quando eu falo do setor, eles são uma coisa só. Né? O empresarial, a agricultura familiar, o produtor que é médio, é tudo produtor rural. Né? Agora, como proposta de política pública, cada um vai ter que ter um trabalho diferente. Então, na agricultura familiar, além desses pontos que eu citei do crédito, tem a questão das compras governamentais, né, que é um programa importante para abastecer escolas, né, hospitais e tudo mais, que é algo voltado exclusivamente para eles. Então, esse tipo, a própria assistência técnica, né, da Anatel, e parceria, inclusive, de alguns projetos com o próprio Senar, nós fizemos o Agro Nordeste, mais de 25 mil produtores atendidos, né, em parceria com a Anatel, o Ministério da Agricultura e o Senar. Então, isso é realmente levar a orientação ao produtor, levar a gestão, mostrar como ele pode produzir de forma sustentável, produtiva e rentável, né, que é o mais importante para ele conseguir sobreviver. Então, isso é uma política diferenciada para a agricultura familiar, que para o grande não precisa, ele vai ter a equipe dele, vai ter os profissionais dele, não vai precisar contar com essa política pública. Então, o que tem que haver de diferenciação são as políticas de desenvolvimento para cada um desse tipo de segmento. Né? Agora, quando eu falo do setor, né, quando eu falo o setor exportador, a agricultura familiar é exportadora também. Ela produz café, ela produz frango, né? Ela produz uma série de produtos que estão na pauta de exportação, produz soja, né? Enfim, então não dá para ficar diferente, criar nós contra eles. O grande produtor é o que exporta e o pequeno que abastece a população brasileira. Isso está errado. Nós temos os dois perfis. Né? Tem produtor pequeno, médio, grande, né, no mercado doméstico, tem produtor pequeno, médio, grande no mercado internacional. Então, essa polarização nada ajuda o setor a se desenvolver. Agora, a discussão propositiva, no sentido de tornar mais competitivo os diferentes perfis de agricultor, essa é totalmente válida e necessária.
E ela faz parte da discussão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade ambiental, ela por si só não é sustentável se ela não tiver ao seu lado uma sustentabilidade financeira e uma sustentabilidade social, mas principalmente a financeira, né, Bruno? Com certeza. Então, é realmente o conjunto, né? Eu acho que o setor é um setor muito pulverizado, nós temos produtores de toda a natureza, são 5 milhões de produtores, que estão em toda a parte do Brasil. O Brasil produz muita coisa, né? Alguns produtos de valor agregado, outros commodities, outros mais voltados para o mercado doméstico, em diferentes fases de maturação, algumas cadeias muito desenvolvidas, outras ainda iniciando, ainda precisando de muito auxílio em regulamentação de produtos, classificação, certificações, enfim. Então, o agro brasileiro é muito diverso. Não dá para a gente criar uma rotulagem, um estigma para ele quando eu falar do setor como um todo. E, principalmente, não vale eu tentar dividir o setor. Né? O setor tem que trabalhar unido. Né? Trabalhar unido buscando aí fortalecer as suas potencialidades e buscar realmente debater ações que prejudicam o agro como um todo. Por exemplo, essa semana saiu lá a norma da União Europeia que vai proibir importar produtos que desmatamento, mesmo sendo desmatamento legal, né? Ou seja, nosso Código de Florestal não vai valer de nada para eles, depois de 2020. Então, esse tipo de ação impacta todo o produtor, impacta toda a cadeia que está em volta do agronegócio, seja ela de insumos da agroindústria, porque o produtor rural cumpre a lei. Se ele cumpre a lei, ele pode vender para quem ele quiser. Né? Agora, se os países querem algo diferenciado, né? Eu quero um produto que tem um selo tal, tudo bem. Podemos produzir, agora paga mais caro. Sem dúvida. Até porque vai exigir um custo maior, né, Bruno? Qualquer mercado a gente consegue atingir aqui no Brasil. Nós temos segurança sanitária, nós temos sustentabilidade, nós temos competitividade, nós temos qualidade. Então, assim, não há problema em você botar a régua lá em cima, desde que o preço acompanhe. Né? Claro. Vamos ter poucos produtores a princípio, vão, mas tendo estímulo financeiro, certamente já você chega aí bastante deles tendo um volume significativo. Então, nesse sentido, nós temos realmente um objetivo em comum que impacta todos. E isso vale a pena de centrar os esforços. Não em tentar dividir aí o setor buscando rótulos entre A ou B. E hoje a gente já tem alguns exemplos disso, né, Bruno? Porque a gente está falando de, por exemplo, uma soja certificada. Ela precisa atender 95, até o último momento que eu observei, 95, 97 características, né? 95 medidas ali para ser uma soja certificada. Ela vai custar mais caro, porque ela vai exigir um custo de produção, um custo operacional muito maior. Então, concordo, acho que a gente tem que ter essa régua que caminha paralelo. Até porque os planos de governo também, eles não tratam disso, né, Bruno? Desse reforço na comunicação, né, no reforço de imagem dos nossos produtos, dessa defesa que a gente vai ter que fazer, e isso vai custar dinheiro para a gente fazer para os nossos compradores, para a gente mostrar para eles que a gente está fazendo um produto completamente responsável. Essa recente decisão da União Europeia quer impor uma lei sobre uma lei que já é a mais rigorosa do mundo, a mais discutida nesse país desde a Constituição Federal, que é o Código Florestal Brasileiro, completamente detalhado e que deixa ali muito explícito tudo que o produtor precisa atender para ter um produto competitivo e que vai ser aceito lá fora, né? Exato. Então, assim, nas propostas ligadas ao setor ambiental, o setor agropecuário vai estar junto, sem sombra de dúvida. Agora, não é só comando e controle. Vamos reforçar o policiamento. Tudo bem, isso para a área ilegal é o correto. Agora, nós precisamos gerar política de desenvolvimento regional, né? Precisamos acelerar a análise do CAR e a validação das análises do CAR, que até hoje isso é papel do governo e não foi feito. A regulação fundiária, que muito se avançou nesse governo, precisa ser continuada, porque ainda tem muito produtor que precisa de ter o título da terra, até eu para poder fazer esse monitoramento. Então, tendo o básico, né, a análise do CAR, regulação fundiária, a gente resolver a morosidade dos estados para tirar alguns produtos que estão em embargo e que já pagaram as multas, já corrigiram os problemas que tinham, ainda não saíram. Então, o produtor legalizado, ele realmente volta ao sistema, ele consegue acessar crédito, consegue ter assistência técnica, e aí sim gera realmente, faz a economia girar. Então, as propostas que colocam, que a gente tem ouvido, né, quando fala de meio ambiente, é só comando e controle, e só isso não vai resolver. Né? Comando e controle por si só, não estou falando nem do agro. Nós temos hoje até um descolamento aí da imagem do agro, dessa questão do desmatamento. Nós somos contra o desmatamento ilegal. Isso realmente ninguém discute. O setor não quer
Não, aqui a gente concorda que o desmatamento é legal. Não tem ninguém que fale isso dentro do setor. Agora, o desmatamento que é legal dentro daquilo que o Código Florestal preconiza, não vão abrir direito do que está em lei, né? Podemos até pensar, desde que você tenha uma compensação financeira para isso. Porque o cara está deixando de produzir em áreas que poderiam estar entrando em atividade, então ele tem que ter uma compensação. Cadê o pagamento por serviços ambientais? Né? Como é que isso vai funcionar? Temos aí a lei, mas não tem nenhuma grande escala monetização desse produto. Então, esse tipo de ação é que seria interessante a gente ouvir dos discursos dos parlamentares. Não só, como eu falei, política de comando e controle, que é um dos eixos, mas não é, está de longe, não vai ser o principal que vai resolver o problema. Nossa, excelente colocação. Acho que a gente precisava estimular mais debates como esse, né, Bruno? Deles virem realmente a entender o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa implementar para que as coisas funcionem. E eles precisam, Bruno, na minha modesta opinião, a primeira alternativa, a primeira iniciativa que tinha que acontecer era vir para o campo para entender o que acontece na real, né? De verdade, como é que é o dia a dia. Porque há sobre os ombros do Brasil uma expectativa enorme na produção, no aumento da produção de alimentos aí para as próximas décadas. Eles acham que a gente vai fazer isso sem abrir novas áreas? Podemos fazer. Podemos ocupar áreas de pastagens degradadas, aumentar a nossa produtividade, mas aquilo que está previsto na lei e sobre o que podemos avançar de forma correta, justa, dentro das normas, né, bem pré-estabelecidas, isso vai ter que ser feito, né? A agricultura e a pecuária ocupam uma parte bem pequena do território brasileiro e isso também é motivo de orgulho para esse produtor que aqui produz dentro das leis, dentro das regras, seguindo tudo aquilo que está previsto, né, Bruno? Exatamente. E acho que aí tem um ponto que eu gosto de ressaltar, o seguinte, mesmo se a gente tivesse que abrir mais nada, hoje a gente vai produzir do jeito que está, né? A soja brasileira, o boi brasileiro, o café brasileiro, mesmo sendo uma commodity, vamos pegar soja e café, basicamente, milho começou a exportar agora com mais força, o algodão, mesmo eles sendo commodities, eles têm uma diferenciação do resto do mundo. Porque aqui, quando eu exporto um grão de soja brasileiro, vai junto, no mínimo, 20% de reserva legal e APP. Ou seja, área de preservação dentro da propriedade, onde o produtor rural toma conta sem ninguém pagar para ele. Então, isso você não vai ver na soja argentina, você não vai ver na soja americana. Então, a minha soja, a soja brasileira, tenho garantia que quando ele chega a qualquer mercado, ela leva no mínimo 20%, né, de reserva legal e APP, coisa que o resto do mundo não vai ter. Então, apesar de ser uma commodity, já deveria ser um diferencial competitivo, né? Nós deveríamos ter um selo ali de sustentabilidade extra comparado aos outros países. E não tentar sendo taxados de desmatadores da floresta, enfim. Porque há problemas, mas isso não chega a ser 1% do setor. E eu não posso ser crucificado por causa desse 1%. Porque o trabalho que os outros 99% fazem é um trabalho, como você bem disse, é seguir normas rigorosas, não só do Código Florestal, mas no uso de insumos, na lei das águas, né, na utilização de produtos químicos, devolver embalagem. Enfim, é uma série de ações, de normas que o Brasil tem hoje, que coloca ele tranquilamente no primeiro lugar da produção sustentável do mundo. Só que aí ou é má fé, né, de quem não quer ver, ou é desconhecimento, ou é protecionismo, enfim. Não pode ser vamos dizer assim, dentro dos critérios racionais, as pessoas taxarem o setor agropecuário como um setor que não pratica sustentabilidade, pelo contrário. Né? Se a visão é o contrário, realmente é um desses pontos que eu falei. Ou é alguma medida protecionista, né? Ou realmente é um desconhecimento muito grande da realidade, como você falou, está precisando ir para o campo, ficar um dia lá para conhecer, né, o dia a dia do produtor. Enfim, então acho que são pontos que vale a pena a gente trazer nessa discussão, até mesmo porque ninguém mais que o agro quer manter a sua propriedade preservada. Isso é geração de potencial cada vez produtivo maior. Então, o produtor rural é um dos mais interessados, né, em respeitar aí a lei ambiental. E aqueles que realmente não estiverem cumprindo, como eu falei, a minoria da minoria, que ninguém que vai ficar defendendo essas pessoas, que se cumpra a lei. O que a lei prevê como punição, né? Então, aí sim, você vai seguir, mas dentro do que nós temos hoje, grande parte dos problemas ligados ao desmatamento estão em áreas públicas, né? São grileiros, pessoas que não são produtor rural. Enfim, então acho que essa discussão é muito mais ampla,
ela não pode ser passional, tem que ser racional e tem que ser Sim. analisado vários fatores ao mesmo tempo. Não é uma solução mágica. A resposta é complexa, mas realmente nós temos condições, né, de melhorar muito o que nós temos aqui hoje. Bruno, fiquei muito feliz que a gente conseguiu alinhar essa conversa para trazer para o nosso setor também como as suas entidades de classe estão conversando com os candidatos ao poder. Acho que isso é completamente importante, determinante, é o que vai fazer a diferença na hora também do produtor definir o seu voto, não só o produtor, mas todos os participantes desse setor e também a população urbana, por que não? Né? A população da cidade também precisa entender o que está sendo pensado para o campo para definir ali os seus governantes, os seus líderes, né? Que a gente possa ter líderes que conheçam o nosso país, né? E o Brasil, por vocação, é um país agropecuário e a gente tem que ter realmente muito orgulho disso. Temos que sanar os problemas, temos que mitigá-los, né? Mas precisamos discutir o que é preciso fazer para que isso aconteça. Então, muito obrigada por trazer essa perspectiva para a gente, por trazer os meandros e os detalhes desse documento e entender o processo que ele faz a partir de agora para que a gente possa ter os próximos governantes entendendo como é que funciona esse setor, como é que ele está inserido no todo, né, desse país de proporções continentais e, portanto, de desafios também continentais. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Notícias Agrícolas, dessa vez no Conversa de Cerca. Já estou te esperando para a gente discutir, viu, Bruno? O segundo turno, que eu acho que vamos para o segundo turno, não vai ter muito jeito, e também discutir o que esperar de quem vai ocupar Brasília nos próximos 4 anos. Obrigada, viu? Carla, eu que agradeço pelo convite, a conversa foi ótima. Agradeço pela oportunidade de a gente divulgar esse trabalho. Acho que quem tiver interesse em conhecer o documento, ele está no site da CNA, é só entrar, acessar, olhar lá os projetos de lei que nós mapeamos como prioritário, até para discutir com o seu candidato a senador, a deputado, aquilo que interessa para o setor agropecuário, aquilo que te interessa como cidadão brasileiro, então, mesmo quem não for do agro, né, os pontos que estão ali, como o crescimento estruturado do Brasil, né, em que pese a gente tem uma visão da agropecuária dentro do documento, boa parte deles são temas transversais que impactam a sociedade como um todo. Então, quem tiver interesse, né, busque esse documento e fica aí o nosso último pedido, né, aqueles que vão realmente votar agora, que tenham responsabilidade na escolha dos seus candidatos, né, busque realmente pessoas sérias, né, que entendam não só que o setor agropecuário é um setor importantíssimo para a economia brasileira, um setor que, como eu falei, é um setor que tem que despertar o orgulho nacional, mas também que realmente enxerguem nesses candidatos a responsabilidade de fazer um Brasil melhor para todos os brasileiros. Então, acho que fica aí minha última recomendação a todos. Muito obrigado. Excelente, né, Bruno? Excelente, como sempre. Muito obrigada. Um abraço para ti, um abraço para todo o time da CNA. Parabéns pelo trabalho. Acho que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente busca saber o que a gente precisa fazer, o caminho vai ficar mais fácil, mais claro de ser percorrido. E que bom que a gente tem a CNA para fazer isso pelo agronegócio brasileiro. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Um abraço para você, Bruno. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Pois é, senhoras e senhores, é esse o objetivo do Conversa de Cerca, propor bons debates, né? O entendimento de para onde vão as coisas. Procure saber, o Notícias Agrícolas vai disponibilizar, junto desse episódio do Conversa de Cerca, esse documento da CNA, mas ele também está disponibilizado para você no site da própria CNA. Busque se informar, acompanhe a CNA, né? Veja como é que ela está se posicionando em nome da agricultura brasileira, da pecuária brasileira, e busque também conhecer os planos de governo dos seus candidatos. Não só os candidatos à presidência e não só o plano de governo para o agronegócio, mas o que eles estão propondo para o teu país. E entender, acho que uma das principais mensagens que deixa o Bruno Luque, diretor da CNA, nessa conversa é: vamos segregar menos. Essa luta do nós contra eles já foi, né? É um discurso meio empoeirado. Esse da agricultura familiar, a agricultura familiar não faz parte do agronegócio. Para quem está de fora, porque para os agricultores familiares, eles sim se sentem parte,
né, do agronegócio, eles se sentem acolhidos pelo Ministério da Agricultura. O Bruno pontuou muito bem quando traz de volta o papel da ministra Tereza Cristina, né, que deixou a pasta para se candidatar ao Senado pelo estado de Mato Grosso do Sul, sucedida por Marcos Montes, que carrega a missão num caminho muito semelhante, né? A escolha foi ao lado do presidente Jair Bolsonaro, da também ministra Tereza Cristina, então juntos escolheram ali o seu sucessor, e faz muito sentido trazer também o nome da Tereza Cristina, que é uma ministra técnica, né? Que é uma característica desse governo, trazer esses ministros especializados. A ministra Tereza Cristina, ela ocupou diversos, é um currículo extenso, né? Maior que ela, que tem ali tão pequenininha, né, mas gigante, Tereza Cristina, que traz uma experiência desde sindicatos rurais, né, até a maior cadeira da agricultura no país, que é o seu ministério. Então, esse acúmulo de experiência é o que faz a diferença. Por isso, eu estou dizendo, busque entender os planos de governo dos seus candidatos, senhoras e senhores, saber como é que teu setor está inserido. Se você não faz parte do agro, busca entender como é que teu setor está inserido no plano de governo daquele candidato, porque é isso que vai fazer diferença na hora do seu voto. Fechado? Lembre-se. A Agrivale tá junto da gente aqui no Conversa de Cerca para te dar um recado importante. A agricultura vem passando por uma revolução. As práticas agrícolas convencionais, elas já não são mais suficientes nem rentáveis para o produtor ou até mesmo para o consumidor e também para o planeta. Por isso, a Agrivale quer propor e fazer parte dessa evolução com a tecnologia e as ferramentas da natureza, apresentando um portfólio de bioestimulantes e biológicos que auxiliam na agricultura do futuro. Olha aí que importante. E esse portfólio conta com 4 pilares. São eles: revitalização, proteção, potencialização e ativação. Cada um buscando uma bioestimulação da planta e também do solo, além da proteção de doenças, pragas e, claro, mudanças climáticas. E não é só conversar, não. A Agrivale é propulsora dessa transição e, para inspirar essa conexão, ela conta com artigos no blog do site da própria Agrivale que ajudam a disseminar essa ideia. Sabendo que é preciso ser ousada para entender que o papel da empresa é muito mais que seus produtos e reconhecendo a importância do impacto no dia a dia das pessoas e para o planeta, é que ela conta com a ajuda de muitos agricultores que já praticam um manejo integrado, focado na qualidade e no uso racional dos seus recursos naturais. Assim, a Agrivale, que acredita nisso, na vida gerando vida, te traz então o site agrivale.com.br para você conferir todas essas ideias e também as redes sociais da Agrivale: Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn. Basta você usar o @Agrivale com 2 L's, Brasil, e fazer parte também dessa evolução. Repetindo, @Agrivale com 2 L's, Agrivale Brasil, tudo junto, e fazer parte dessa transformação. Lembre-se, todos os podcasts do Notícias Agrícolas, não só o Conversa de Cerca, mas também o Café em Prosa do Grão à Barra e o podcast Notícias Agrícolas podem ser ouvidos em todas as plataformas de áudio ou vistos no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Tem uma playlist lá para cada um deles e você pode conferir todos os episódios. E claro, aqui no noticiasagricolas.com.br tá tudo disponível para você também. Quarta-feira que vem a gente volta a se encontrar. Fechado? Até lá!